Olha nós aqui de novo, vamos continuar com as nossas aulas de ciências. Deu certo as atividades anteriores? Pensaram bastante nos fungos, nas bactérias? Nós vamos continuar falando deles nessa aula. Nós vamos para a unidade 4, Higiene e Segurança Alimentar, página 278 até a página 282. Combinado? Mas, como nós vamos falar, nossa rotina. Sempre tem a rotina na nossa sala, todos os professores colocam o que vai ser feito no dia. Hoje nós vamos estudar Higiene e Segurança Alimentar, matéria, disciplina de ciências. Vamos ler o conteúdo e fazer as atividades. O professor vai explicar as atividades e a tarefa. Fazer as atividades e a tarefa da página 278 a 282. Então, depois que acabar essa aula, vocês vão fazer as atividades. Dúvidas, correção das atividades da tarefa, o professor da sala de vocês. Combinado? Olha lá, nós estamos falando de fungos e bactérias. Falamos bastante a aula passada que eles estragam os alimentos, né? Que eles aumentam e acabam estragando nossos alimentos. Mas nós falamos que eles são importantes, que eles também fazem bem para a nossa saúde. Olha lá mais uma novidade. Esse senhor, Alexander Fleming, descobriu em 1928 que um fungo podia destruir bactérias que causavam diversas doenças. Então, esse Alexander Fleming, ele estudando a colônia, quando aumenta os fungos, ele descobriu um remédio chamado penicilina. É um antibiótico que a gente usa muito quando a gente está com uma infecção, uma dor de garganta muito forte. Aí o médico manda a gente tomar a penicilina. Olha como então o fungo é importante. Ele também cura a doença. Quer dizer, é o fungo certo que foi feito esse remédio. Então, estudaram e viram que tem os fungos que vai nos ajudar, são benéficos para nós. Como nós já tínhamos falado, os fungos também na produção dos alimentos. Olha lá algumas bebidas. Os pães, queijos precisam de fungos e bactérias para fazer esses alimentos. O pãozinho, o fermento que é usado para o pão crescer, tem um fungo para fazer esse pãozinho ficar grande, macio. Então, só para lembrar, eles são importantes. Causam mal para a saúde quando a gente consome ele no alimento, quando ele já está em grande quantidade estragando aquele alimento. Mas tem aqueles que fazem bem. Assim como algumas bactérias, olha lá, aquele leite fermentado que a gente compra no supermercado, ele é muito importante, ela ajuda o funcionamento do nosso intestino. Ela tem bactéria lá dentro, micro-organismo que vai lá no nosso intestino fazer ele funcionar certinho. No controle biológico, lá na agricultura, nas plantações, nós temos também algumas bactérias que são jogadas, pulverizadas na planta. Quando vem a larva, lá a minhoquinha vai comer, que vai estragar, ela morre por causa da bactéria que está ali. Então, as bactérias, como os fungos, são importantes. Olha que legal! Tem aqueles que a gente tem que tomar cuidado, mas também tem aqueles que fazem bem. Mas precisamos ficar atentos aos que causam as doenças. Olha aqui o nosso vírus, as carinhas feias, aqueles que fazem mal. Olha os vírus da H1N1, as gripe que está aí. Esse tempo que nós estamos, calor, frio, olha aqui. Olha o nosso isolamento social por causa do Covid-19. É a família do vírus que faz mal e mata. Olha os fungos, a micose, olha a unha feia. E lembrando a bactéria que causa meningite. Então, cuidados. Vamos ficar atento com esses daqui. Esses a gente tem que tomar cuidado
e ter muita atenção nos alimentos e na nossa higiene. Hoje vamos falar sobre a higiene e a segurança. Página 278, começando agora na apostila, todo mundo junto. Você já sabe que os micro-organismos, lembram? Aqueles seres bem pequenininhos que a gente não consegue ver, podem estar em praticamente todos os lugares. Os micro-organismos estão em todos os lugares, no ar, no nosso corpo, no nosso cabelo, só que a gente não enxerga, inclusive no nosso corpo. Por isso, nessas aulas, você aprenderá alguns cuidados que devemos ter com a higiene pessoal e com a do ambiente na hora de preparar os alimentos. Olha aqui que gostoso! Muita gente gosta de ajudar a mamãe e a vovó na cozinha, né? Mas para isso a gente tem que ter muita atenção. Vamos lá? Olha o cartaz que vocês têm aí. Higienize suas mãos. Higienize, o que é isso? Limpa, tá? Nossas mãos têm que estar constantemente limpas. Higienize suas mãos. Olha a mão aqui cheia de bichos, de monstrinhos. Esse cartaz foi feito pela Anvisa.gov.br. O que é a Anvisa? Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela atua em todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. Então, a Anvisa é um órgão do governo, por isso que tem Gov aqui embaixo no site, que toma conta de todos os ambientes, de todas as fábricas que mexem com os nossos alimentos. Vamos lá, atividade. Observar a imagem, olhando sempre o cartaz. Observe o cartaz ao lado. Depois converse. O seu professor está aí para tirar dúvida. Alguns colegas têm no grupo do WhatsApp e também tem os seus familiares, tá? Vamos lá, mostra em casa. Os irmãos, a mamãe, eles gostam de ver. E responda as questões. Qual é o objetivo desse cartaz? Quer dizer, por que a Anvisa fez esse cartaz? O que ela quer mostrar com esse cartaz? Para que serve esse cartaz? Deu para entender? Objetivo. Para que serve? Qual é a importância dessa orientação para a saúde das pessoas? Quer dizer, se vocês sabem para que foi feito o cartaz, essa informação é importante para quê? Analise bem esse cartaz. Continuando. Letra C. Nesse cartaz tem um erro científico. Você sabe qual é? Anote. Olha aqui. Tem alguma coisa que não está combinando com o que nós falamos. Tem alguma coisa aqui que a gente falou que não pode ser desse jeito. Pensa. Já marca aqui. Vamos ver se vocês vão acertar. Letra D. Esse cartaz foi divulgado, quer dizer, foi feito pela Anvisa. Qual terá sido a intenção desse órgão ao fazer o uso de tal erro? Quer dizer, por que ele fez esse erro que vocês já sabem qual é? Por que ele usou esse erro nesse cartaz? Já sabem qual é? Vamos ver se acertaram? Vou dar essa canjinha para vocês, hein? Olha lá. Quem acertou aí vai estar pulando de alegria. O erro científico que está perguntando, presente na imagem, é a representação dos micro-organismos visíveis a olho nu e caracterizados. Gente, nós falamos que a gente enxerga esses micro-organismos na nossa mão? Se vocês olharem agora a mão de vocês, vai estar limpa ou vai estar suja? A minha está limpinha, né? Mas será que está limpa? Eu estou pegando nesse bastão. Será que a minha mão está limpa? Tenho certeza que não, está cheio de micro-organismos. Então, olha lá, o erro que teve no cartaz foi mostrar os monstrinhos, os micro-organismos como a gente enxerga. Volta lá
E já pensa, Gão, por que eles fizeram esses monstrinhos todos grandes desse jeito? Por que eles fizeram esses micro-organismos grandes desse jeito? E respondam a letra D. Continuando, você é o cientista, na página 279, como já expliquei, vai ficar para quando nós estivermos em sala de aula, certo? Vamos para a próxima. Higiene pessoal para prevenir doenças transmitidas por bactérias, vírus e fungos através dos alimentos. As pessoas devem tomar alguns cuidados na hora de prepará-los, como usar roupas limpas e uma touca, e estar com as unhas curtas e limpas, e as mãos devem estar sempre lavadas. Quem é meu aluno sabe que a tia Adriana sempre olha, tem que cortar essa unha sua está suja, está grande. E eu falo, a nossa unha, mesmo que a gente não veja, por baixo, fica cheia de sujeirinha que a gente não enxerga. Então, por isso que nós temos que estar sempre com as unhas cortadas. Isso evita de termos bactérias na nossa mão. Diminui as bactérias e os fungos que a gente não vê. Nós já falamos que prevenir é evitar. Vírus, nós já falamos que são outros micro-organismos. Vamos para o nosso anexo 3. Anexo 3 de ciências, vocês vão recortar. Esse anexo, lá no final da apostila, para quem está chegando agora na cidade, quem está conhecendo o material agora, eu sei que tem muitos alunos, vocês vão procurar lá no final da apostila os anexos. Todas as disciplinas têm os anexos. Vocês vão na parte de ciências, vocês vão encontrar esse anexo 3. Então, no final da apostila, no final de tudo, encontrem esse anexo, recortem na linha pontilhada. Aqui nós estamos explicando o passo a passo de como as mãos devem ser lavadas, higienizadas. Toda hora está mostrando na televisão também por causa do nosso novo vírus que está aí, por causa do Covid. Então, dá uma estudada. Cola esse anexo no caderno, não é para perder. Quando chegar às aulas, o professor vai querer ver. O caderninho de vocês vai ter que estar todo certinho. Então, cola no caderno e sempre dá uma olhadinha. Será que vocês estão lavando as mãos de forma correta? Dá uma olhadinha lá. Então, recorta o anexo, cola no caderno, tá? E sempre estudando essas maneiras. Vamos continuar. Aqui não está na apostila, só para nós falarmos do momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo com o coronavírus, uma pandemia. Pandemia significa que está em todos os países do planeta Terra. Todas as pessoas estão passando por isso. O coronavírus, ele é causado pelo Covid-19. Então, é um novo vírus. É uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/2019, após casos registrados em Wuhan, lá na China. O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, como o Covid-19. Então, essa é a nova doença que nós estamos vivendo e por isso temos que ficar em casa e por isso temos que lavar as mãos toda hora que lembrar. E se for sair de casa, só em caso essencial, usar a máscara, tá? Por causa desse novo vírus que ainda não tem uma medicação. O que esse vírus causa? Sintomas: febre, temperatura acima dos 38 graus, tosse seca e muita dificuldade de respirar. Sem fazer nada, a pessoa está cansada. Se tiver esses 3 sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima e reduza o contato social.
Prevenção. Nós estamos falando muito, já falamos em sala de aula, antes de sair. Evite tocar os olhos, nariz e boca sem lavar, sem higienizar as mãos. Não fica coçando os olhos, nariz e boca. Por isso a gente lava toda hora a mão. Se for tossir, cubra o rosto. Eu vou tossir na minha mão, a mão tem que estar limpa. Então, tosse no braço, tá? Tosse assim, não tosse no ar também não, para não espirrar na outra pessoa. Então, vai no braço, cubra a boca. Evite compartilhar objetos pessoais. Agora, principalmente, mas é sempre, isso daqui é higiene. Aquela garrafinha de água que a gente leva para a escola, eu vou beber e vou dar para o meu colega? Não é ser chato, não é ser ruim. É higiene, a gente não pode ficar compartilhando garrafa, talher, copo, tá? Evite aglomerações, lave as mãos com frequência e mantenha os ambientes bem ventilados. Ah, vou fechar minha casa que o Covid não vai entrar. Não, abra, porque a ventilação leva o vírus embora. Então a casa tem que estar bem, tem que estar limpinha e sempre aberta, tá? Então são os cuidados importantes que nós devemos ter. Continuando a apostila. Higiene do ambiente. Professora, a senhora pulou uma parte. Pulei, daqui a pouco a gente vai voltar na parte que a professora pulou, tá? Vamos lá, página 280, higiene do ambiente. Restos de alimentos deixados em lugares inadequados favorece a infestação de pragas urbanas, como baratas, ratos, moscas. Vamos falar em formiga, varejeira. Vocês vão lembrar de um monte de inseto que eles vêm atrás dos alimentos. São as pragas urbanas. Lembrando lá da disciplina de geografia, a área urbana é a área onde tem as residências, o comércio. Esses animais, essas pragas urbanas, transmitem doenças causadas pelos micro-organismos. Então, eles estão cheios de bactérias, de fungos, e eles trazem isso para dentro de casa. Então, toda vez que se alimentar, toda vez que for comer, lava. Ajuda também a mamãe, ajuda a vovó em casa, lava a louça, não deixa nada, não deixa mantimento guardado. Resto de alimento. Teve uma aluninha minha, uma vez que falou que comia bolacha e jogava o pacote embaixo da cama, por causa de preguiça de jogar fora. Aquele restinho, aquele farelinho vai fazer barata lá, e ela não vai ver. Essa barata está cheia de bactérias e pode até passar por ela depois. Então, a gente tem que limpar. Tampe os lixos, joga sempre lixo no lixo e sempre tampado. Você sabia? É interessante, mostre em casa para a mamãe, para o papai, para a vovó. Uma esponja de cozinha pode conter milhões de bactérias e fungos. Por isso, deve ser sempre substituída com frequência para evitar a contaminação dos talheres, copos, panelas, pratos e os outros utensílios. Então, aquela bucha que a gente usa, a gente não pode esperar furar. As esponjas devem ser trocadas, em média, a cada 10 dias. Higiene dos alimentos. Você costuma lavar as frutas antes de comê-las? Pois sabia que lavar frutas e hortaliças com água corrente elimina sujeiras. Nós estamos tirando a sujeira na água, mas não elimina os micro-organismos. Eles continuam ali sem a gente ver e pode causar doença. Por isso, além de lavá-las de maneira correta e higienizar as frutas e as hortaliças, o necessário é deixá-las em uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5% em gotas, distribuído gratuitamente em postos de saúde e vendidos em farmácia. O que é esse hipoclorito de sódio? Hipoclorito de sódio é uma substância química conhecida popularmente como a água sanitária.
ela é usada como purificador de água e também como desinfetante. Usado de forma correta em gotas, tá? E aqui é ensinado como faz, a gente mergulha os alimentos que a gente come cru, sem cozinhar, para poder higienizar e tirar os micro-organismos. Não é para vocês fazerem. Isso daqui é só uma informação que vocês podem mostrar para quem faz o alimento de vocês, para quem mexe na cozinha da casa de vocês. É interessante que sejam limpos os alimentos, mas não por vocês. Porque se fizer de forma errada, isso daqui pode causar intoxicação. É um produto, é uma substância química que faz mal para a saúde. Então tem que ser de forma correta, feita por um adulto, tá? Continuando, agora eu vou voltar na página 79. Lembra que nós falamos que ficou uma coisinha lá para trás, professor tinha esquecido? Não. Você sabia Nós não estamos falando de lavar os alimentos? De ficar com a mão na água, higienizar as mãos? Olha lá no Você Sabia, da página 279. Voltei. Após lavar a louça, sair do banho ou da piscina, os dedos podem ficar enrugados. Você sabe por quê? As rugas das mãos e dos pés tornam mais fácil segurar um objeto com as mãos molhadas ou se equilibrar num chão escorregadio. Assim, como os carros de corrida usam pneus lisos em pistas secas e pneus com ranhuras em dias de chuva, temos pontas dos dedos lisas em circunstâncias secas e dedos enrugados quando nos molhamos. Mas não é só para segurar as coisas com mais firmeza que as rugas servem. Elas permitem que a água escorra para fora da nossa mão, para fora do nosso pé, e que os seus dedos, que estão cheios de rugas, não precisa se assustar. Desculpa, professora, pulei. Diminuindo a chance de escorregarmos. Então, da próxima vez que você estiver no banho, ficar muito tempo no banho e reparar que os dedos estão cheios de rugas, não assusta não. É o seu corpo que quer lhe ajudar a segurar o sabonete, tá? Lembrando que a gente não pode também ficar muito tempo, já é sinal que está na hora de sair desse banho. Então, quando eu estou com a mão toda enrugadinha, é para a gente ter mais firmeza. Ou os pés na piscina, é para a gente diminuir a chance de escorregar. Olha que interessante. Voltamos lá para a página 281. Lá no finalzinho tem uma atividade, certo? Mas nós não vamos jogar em sala de aula, então dá para vocês jogarem em família. Nós temos o jogo A Trilha da Higiene e Segurança Alimentar. O jogo da trilha, a maioria conhece. Precisa de dado, então vocês vão no anexo 4, recortem no pontilhado. E aquele jogo da trilha que muitos conhecem, só precisa de dadinho, pode usar os dados virtuais. Conforme vai o número de casas, você olha a orientação que você tem que fazer, tá? Se divirtam aí em casa, chama o pessoal, lá joga, é gostoso. Então, tarefa. Utilize as questões a seguir para entrevistar um adulto da sua família. Tia Adriana riscou. Ou um vizinho. Na apostila de vocês estão vendo, tem um vizinho. Mas eu posso sair? Eu posso ficar conversando com outras pessoas? Não. Então, isso é para fazer somente em casa. Um adulto da sua família. Você vai entrevistar, você vai ser jornalista. E anote as respostas no seu caderno. Você vai perguntando e já vai escrevendo as respostas, tá? Olha lá. Primeiro, nome do entrevistado. Coloque o nome da pessoa que você está fazendo as perguntas. Pergunta lá para as pessoas, quais cuidados você tem com a higiene pessoal antes de cozinhar? A pessoa vai te falar o que ela faz, qual cuidados ela tem. Já escreve no caderno, anota a resposta. Próxima pergunta.
Quais são os cuidados que você toma para evitar a presença de pragas urbanas, como formigas, moscas, baratas na cozinha? Olha lá, você está perguntando para a pessoa. Ela te responde e você já anota a resposta. Após essas duas perguntas, só isso, é a sua vez de responder. Após a entrevista, responda. Você, a pessoa entrevistada, toma todos os cuidados necessários com a higiene pessoal e da cozinha? Quer dizer, dependendo das duas respostas, você vai pensar, será que essa pessoa está fazendo certo? Está tendo os cuidados? Sim ou não? Você vai falar, sim, está tendo os cuidados, ou não, não está tendo os cuidados. Já falamos, né? Sempre que tem sim ou não, tem o porquê. Por que você acha que ela não está fazendo certo ou não está fazendo certo? Faça a sua resposta. Número 2. Por que é necessário que as unhas estejam limpas e cortadas quando se manipula os alimentos? Já falamos sobre isso. Se tiver dúvida, vai na aula gravada, volta o vídeo e presta atenção que a professora Adriana que falou nessa aula. O que deve ser feito com as frutas e as hortaliças antes de consumi-las? Nós também falamos, tá? No finalzinho da aula nós falamos como higienizar, como limpar essas frutas e hortaliças. Nossa aula terminou. Espero que tenham gostado. Eu gosto demais disso porque é nosso dia a dia, certo? Nós fizemos o que hoje? Estudamos higiene e segurança alimentar. Agora em casa, leia o conteúdo de novo, façam as atividades. A professora já explicou todas as atividades. Fazer as atividades e a tarefa das páginas 278 até a 282. Foi explicada todas, uma de cada vez. Tirar dúvidas, corrigir as atividades e as tarefas, o seu professor de classe está com vocês. Nós terminamos por aqui a nossa aula e a próxima unidade nós não vamos comentar, porque a gente não pode sair. Será um piquenique, não tem como fazer. Então eu vejo vocês na próxima apostila, tá ok? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau!